Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Estimados irmãos, celebramos hoje, dia 22 de novembro, o último domingo do ano da Igreja, onde a palavra de Deus fala sobre o grande dia do julgamento. Então, vamos nos preparar para o exame final. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Rei e bom pastor, concede-nos uma fé perseverante, que deseja estar diante do Senhor em verdadeira adoração. Que a Tua Santa Palavra nos ensine o caminho que devemos andar, nos repreenda e corrija quando estivermos fazendo algo errado, e nos eduque para sermos justos, honestos e verdadeiros. Move-nos pelo Teu Espírito Santo, para que nossas boas obras glorifiquem continuamente ao Senhor e beneficiem ao nosso próximo em suas necessidades materiais e espirituais. Prepara-nos, Senhor, para o nosso exame final, no dia em que virás para julgar este mundo com justiça, e irás separar as ovelhas dos cabritos. Enquanto não chega esse dia, oramos. Vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Convido os irmãos a lermos o Salmo 95 hoje de forma diferente. O Salmo 95 nos convida a louvarmos e adorarmos ao Deus verdadeiro. Os versículos 1 a 7 têm sido cantados pela Igreja por séculos, com o título em latim Venite, que quer dizer vinde. Convido a todos para louvarmos com alegria e verdadeira adoração ao nosso Deus que nos criou. Vinde, adoremos o Senhor, que Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ouviremos agora a leitura do Antigo Testamento, que está em Ezequiel, no capítulo 34, versos 11 a 24, onde Deus anuncia através do profeta Ezequiel que está chegando o dia de resgatar o seu povo.
Assim como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, Deus virá buscar seus filhos para morar com Ele eternamente. O texto do Antigo Testamento está em Ezequiel, de 11 a 24, onde temos assim: Eu, o Senhor seu Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as trarei de países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho: eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui a palavra. O versículo em destaque é o 12. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Oração. Nosso bom pastor Jesus, o Senhor veio nos buscar e nos livrar do pecado que traz escuridão e desgraça. Aqui estamos para ouvir e seguir a sua voz. Guia-nos rumo ao novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte, mas vida sem dor para sempre. Amém. A leitura do Novo Testamento está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 20 a 28, onde Paulo afirma que Jesus Cristo de fato ressuscitou e que está chegando o dia em que todos os mortos também irão ressuscitar. Será no dia em que Jesus vier para julgar esse mundo com justiça. A leitura do Novo Testamento está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 28. Aqui fala sobre a nova ressurreição, onde lemos: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim também por meio de um homem veio a ressurreição, assim como por estares unidos com Adão todos morrerão, assim também por estares unidos com Cristo todos ressuscitarão.
Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que estão de Cristo. Quando ele vier, então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades, poderes, e entregará o reino de Deus ao Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentre as palavras todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. O versículo destaque é o versículo 20, onde lemos: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Oremos. Bom pastor Jesus, o Senhor veio nos buscar e nos livrar do pecado que traz escuridão e desgraça. Aqui estamos para ouvir e seguir a sua voz. Guia-nos no reino do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais morte, mas vida sem dor para sempre. Amém. Até aqui a leitura. Vamos agora acompanhar o Evangelho em Mateus, no capítulo 25, versos 31 a 46, onde Jesus anuncia o dia do juízo final e explica como será a separação das ovelhas dos cabritos. Que Deus nos abençoe em sua santa palavra. Amém. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, preparados para o exame final? Estimados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Diz o poeta Otacílio Schiller: ó acordai, ó crentes, acordai, o Rei que vem, saudai. Não vos seduz o mundo e seu prazer, não podem vos valer o julgamento derradeiro, divino, justo e verdadeiro. Ó acordai, sim, acordai. Ó vigiai, o príncipe do mal, o espírito infernal, leão que ruge, andando em derredor, cruel perseguidor, a devorar alguém procura, privando-o da eternal ventura. Ó, vigiai, sim, vigiai. Meus irmãos e irmãs, hoje é o último domingo do ano da igreja. Certamente em muitas congregações o tema da mensagem é a respeito do juízo final. O dia da volta de Cristo para julgar esse mundo com justiça. Então, que tipo de pensamento vem à nossa mente quando falamos sobre juízo final? Que tipo de sentimento invade o nosso coração? Sentimento de dúvida e medo? Ou confiança e alegria? O pastor Paulo Claudat sugeriu um tema bem apropriado para a nossa mensagem. É tempo de exame final. Pergunto: estamos preparados para o exame final? Essa pergunta me faz lembrar o tempo em que frequentava a escola. No final do ano letivo, tínhamos de prestar o exame final. O mesmo abrangia todo o ensino recebido ao longo do ano, culminando com o dia de provar o que aprendemos. Sendo aprovado no exame final, avançamos para o ano seguinte. Alguém de vocês não foi aprovado no exame final? Como dizem, perdeu o ano? Que sentimento invadiu seu coração? Há muitas vezes sentimento de dúvida e medo, até mesmo entre nós, cristãos. A palavra de Deus quer nos orientar a fim de que saibamos como nos preparar para o dia do juízo final. Vivemos o tempo de avaliação, meus irmãos. Então, estamos nos preparando para o exame final? Pode ser a qualquer momento. A palavra de Deus nos prepara para esse exame. E um dos avisos que anuncia a proximidade do dia em que esse exame será aplicado está em Mateus, no capítulo 24, versículo 12. Disse Jesus: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Baseado nessa palavra, o escritor Bruno Tavares preparou uma reflexão sobre o tema Estamos conectados, sempre conectados. Vamos ver. E o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 2. Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes
de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente nem curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira Matrix, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúne, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia Lulu, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou. Então, com quem você está conectado? É urgente nos conectarmos com Deus e sua santa palavra. O Salmo 95 nos convida a louvarmos e adorarmos ao Deus verdadeiro. Os versículos 1 a 7 têm sido cantados pela igreja por séculos, com o título em latim Venite, que quer dizer vinde, conforme cantamos no início do culto. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Meus irmãos, no verso 8 deste salmo, ouvimos o alerta: não endureçais o coração. Como está o nosso coração? Você dedica tempo para se conectar com Deus e sua palavra? Você louva com júbilo, com gritos de alegria a Deus por tudo que você é e tem? Festeja a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, o rochedo da nossa salvação, sobre a morte ao ressuscitar no terceiro dia? Reconhecemos que somos povo de seu pasto e ovelhas de sua mão? Pode haver outro Criador, protetor, outro pastor capaz de nos salvar? Conseguimos dobrar nossos joelhos para falar com Deus em oração? Você já experimentou se ajoelhar na oração? Diz um comentarista: ao nos ajoelharmos diante de Deus, reconhecemos em humildade a sua soberania, a sua autoridade sobre a nossa vida. Afinal,
Deus merece a nossa adoração ou não? Disse Jesus, por ocasião de sua entrada triunfal lá em Jerusalém. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, 37 a 40. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, você está preparado para o exame final? Tem louvado a Deus com hinos e cânticos espirituais? Apesar da dureza de coração, Deus continua vindo ao nosso encontro, como foi ao encontro de seu povo no tempo do profeta Ezequiel. O povo de Deus tinha sido escravizado na Babilônia, estava longe de casa, em razão de sua infidelidade. Após longo período de provação e dor, Deus envia o profeta Ezequiel para acalentá-los. Arrependidos, ouvem Deus falar. Está escrito em Ezequiel 34:12. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Deus cumpriu sua promessa, enviou seu Filho Jesus como pastor para buscar e salvar a ovelha perdida. Então, temos reconhecido Jesus como nosso bom pastor, que deu sua vida para nos salvar na cruz? O pecado nos afasta de Deus, meus irmãos. Muitos estão andando em seus próprios caminhos, da escuridão, caminhando para a morte, não só temporal, mas a morte eterna, o eterno afastamento de Deus. Vigiai e orai, pois o dia se aproxima, Jesus recomenda. Desde muito tempo Deus tem chamado a todos para se converterem de seu mau caminho. Deus anuncia o julgamento, já através do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versos 17 e 20, diz: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Deus compara a humanidade com certos animais que tomam conta do pasto e da água, melhorando a sua saúde e levando vantagem em relação aos outros. Deus condena aqueles que bebem da água mais pura, porém sujam a mesma água com seus pés, deixando para os mais fracos a água poluída. Quantos que hoje vivem num estado melhor que os outros e não se importam com a miséria alheia? Disse Jesus em Lucas, no capítulo 14, verso 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E, meus irmãos, Deus
continua a sua promessa, lá mesmo através do profeta Ezequiel, 34, versos 22 e 23. Eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Esta promessa foi renovada por Jesus, nosso bom pastor. Lemos em João 10:16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Então, irmãos, preparados para o exame final? Nesse exame, uns serão aprovados e outros reprovados. E não haverá possibilidade de pesca, como acontece nas provas escolares. O exame será exclusivo, individual. É o que Jesus nos fala em Mateus, no Evangelho de hoje, no capítulo 25, versos 31 a 46. O dia do grande julgamento. Após Jesus contar as parábolas que falam sobre o reino de Deus, sobre os sinais do fim deste mundo e a importância de vigiar e orar para estarmos preparados para a sua segunda vinda, Jesus explica como será o grande dia do julgamento. Está escrito em Mateus 25, 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier como rei, com os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Meus irmãos, todo julgamento tem um juiz. E essa ideia, por si mesma, já pode nos deixar apavorados. Estarmos diante de um juiz para sermos julgados por ele. Em relação a Jesus, devemos ter medo dele quando voltar para o grande julgamento? Para aplicar o exame final? De forma alguma, meus irmãos, pois este Jesus é o mesmo que morreu na cruz por todos, por amor veio resgatar os perdidos. Foi ele que ressuscitou, que venceu o diabo, o pecado e a morte por nós, para nos dar a vitória e a salvação eterna. O fato de sabermos que Jesus será o juiz não deve trazer medo, mas grande consolo para quem nele crê. O texto do Evangelho fala que ele virá separar as pessoas em dois grandes grupos, uns à sua direita e outros à sua esquerda. Mas como será essa separação entre bons e maus? Como podemos saber em que lado vamos estar? Em Mateus 25, 34 a 40, Jesus explica: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a fundação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede, me deram água. Era estrangeiro e me hospedaram em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim.
estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos bebida? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupas e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Parece que Jesus está dizendo que a salvação será dada como recompensa pelas boas obras feitas em favor dos necessitados. Dar comida, água, hospedar em casa, dar roupas, cuidar quando doente, visitar na prisão. Não. O critério, meus irmãos, é a fé. Está escrito lá em Hebreus 11:6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A fé é que move a vida do cristão a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar seu próximo como Jesus amou. Quem crê em Cristo ama o próximo e o ajuda em suas necessidades. Jesus não está aqui ensinando que se vai para o céu por merecimento, por fazer o bem aos outros, mas está lembrando que a verdadeira fé é algo interno, que está no coração e se manifesta para fora através de boas obras. As boas obras são ações automáticas de quem tem fé, são frutos da fé. Aos que estiverem do outro lado, os cabritos serão condenados, afastados eternamente. O critério será a falta de fé e amor a Deus e ao próximo. As suas más obras provarão que não estavam conectados com Deus. A estes o rei dirá. Mateus 25, 41 a 43. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, vão para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Muitos irão perguntar: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, sem roupas, doente ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Então, irmãos, preparados para o exame final? Estão conectados com Deus na palavra, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações? Se não, ainda é tempo de preparação. Agora, não perca tempo, pois o dia do exame está próximo. Vigie, para que não seja pego de surpresa. Deus tem sido misericordioso, tem dado tempo. Muitos já foram chamados e outros tantos estão sendo chamados. Esse tempo de pandemia tem sido um grande sinal. Não seja indiferente, achando que nada pode tocá-lo. Para não sermos contaminados pelo coronavírus, precisamos seguir o protocolo. Deus também nos apresenta o protocolo em sua santa palavra, para não sermos contaminados pelo vírus do pecado que leva à morte eterna.
O que é certo é que todos um dia irão comparecer diante do Rei para o exame final. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo, conectados com Deus na palavra e nos sacramentos do altar e do batismo. E quando formos chamados para o exame final, seremos aprovados, pois Cristo estará do nosso lado. Então, seremos um só rebanho e um só pastor para sempre. Em nome de Jesus, nosso Rei, que dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Convido os irmãos e irmãs a entoarmos o hino que tem o título Te Deum Laudamus, que significa A Ti louvamos, ó Deus. É um hino cristão do século IV, onde a igreja louvava em oração e ação de graças pelas bênçãos recebidas e confessava sua fé no Pai Eterno, no Filho Salvador e no Espírito Santo, o Consolador. Vamos cantar e orar. Ó Deus, louvamos e por Senhor nosso confessamos. A Ti, ó eterno Pai, adora toda a terra. A Ti clamam todos os anjos, os céus e todas as suas potestades. A Ti os querubins e os serafins continuamente bradam. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da majestade da Tua glória. A Ti louvo o glorioso coro dos apóstolos, a Ti louva a santa congregação dos profetas, a Ti louvo o nobre exército dos mártires, a Ti reconhece por toda a terra a Santa Igreja, como Pai de infinita majestade, como adorável, verdadeiro e único Filho, e como Espírito Santo, o Consolador. Tu és o Rei da glória, ó Cristo. Tu és do Pai o sempiterno Filho. Tu, quando tomaste sobre ti livrar o homem, te humilhaste a nascer de uma virgem. Tu, quando venceste o aguilhão da morte, abriste a todos os fiéis o reino celeste. Tu, à direita de Deus, estás sentado na glória do Pai. Cremos que virás ser nosso juiz. Portanto, te suplicamos, socorras a teus servos, aos quais com teu precioso sangue redimiste.
Convido agora os irmãos a dedicarmos nossas ofertas de gratidão a Deus, que não deixou faltar o pão em nossa mesa, principalmente o pão espiritual. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai eterno, nós te adoramos porque és o nosso Deus e te louvamos por toda a sua obra em nosso favor. Reconhecemos e confessamos que sem a tua graça nada podemos fazer em favor de nossa salvação. Sabemos que o teu Filho Jesus Cristo morreu e pagou a nossa culpa pelo pecado. Tem piedade de nós, que realmente saibamos quão grave é desobedecer aos teus mandamentos. A tua palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte. Testemunhamos todos os dias a morte de alguém, e após a morte, comparecemos diante do Senhor para o juízo. Suplicamos, Senhor, tem piedade de nós. A tua palavra em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O Senhor conhece nossos pensamentos, desejos e necessidades. Nesse mundo passamos por momentos de tribulação, angústia, sofrimento, tentação, fracasso, problemas. Esperamos no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Esteja sempre conosco. Só no Senhor seremos vencedores. Está em tua palavra, Senhor, em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Senhor, assiste-nos com o teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria e muita confiança nas suas promessas. Cubra de bênçãos nossa irmã Marlene Leite Silva, que no dia 19 completou mais um ano. Lembramos também que no dia 19 comemoramos o dia da bandeira de nosso país e oramos: sublimes bênçãos dás, amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. No dia 20 foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Oramos por todas as etnias que formam nossa nação. Que sejamos irmãos e nos amemos sem discriminação racial. Que vivamos em igualdade e paz, respeitando as diferenças em todo o mundo, reconhecendo que espiritualmente somos todos iguais perante o Senhor. Conforta, Senhor, aos enlutados e fortaleça aos enfermos com a esperança da cura conforme a tua santa vontade. Que a tua graça esteja com todos, nos preparando para o grande dia em que o mundo será julgado com justiça. Que nossa fé se fortaleça na esperança da vida eterna, onde não haverá mais dor nem lágrimas para sempre. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.
Vamos louvar a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente à batalha já soou. O Senhor tomando frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações Jesus potente com justiça julgará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Diz o hino 208 do Inário Louvai ao Senhor. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Portanto, irmãos e irmãs, vamos permanecer firmados em Cristo, vivendo e compartilhando o amor cristão. Assim aguardamos o retorno de Jesus com fé e esperança de estarmos com Ele no novo céu e na nova terra. Convidamos a todos para iniciarmos os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana Jardim Baiano Nazaré, no próximo dia 29 de novembro, primeiro domingo de Advento. Precisamos ter cuidado e seguir os protocolos de segurança. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos uma semana abençoada. Que Deus vos guarde sempre em seu amor, protegidos e abençoados para sempre. Em nome de Jesus. Amém.